60 anos de dividendos crescentes. Imagina você investir numa empresa, numa ação que paga dividendos com tanta consistência que você pode esperar que no ano seguinte ela vai pagar dividendos e vai aumentar os dividendos. E mais ainda, empresas que fazem isso há 60 anos. Exatamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então vem comigo. Investimento em dividendos é algo que muita gente gosta, eu adoro, vocês sabem disso, né? O foco do meu investimento é geração de renda passiva, seja com dividendos, seja com opções para gerar renda passiva. Então eu adoro, eu amo dividendos. A minha liberdade financeira foi construída com dividendos e desde que eu cheguei à liberdade financeira em 2016, meus dividendos só fazem crescer. Essa é a magia dos juros compostos. Agora, eu quero trazer para você aqui uma informação. Eu cometi um grande erro na minha jornada. Quando eu cheguei à liberdade financeira em 2016, eu olhei para minha carteira e falei, caramba, eu não ganho 1 centavo de dividendo em dólar. E quem me falou isso foi um amigo. Ele falou assim, cara, quanto que você ganha de dividendos em dólar? Eu falei, 0, só ganho dividendos em reais. Então ele falou assim, você está satisfeito com isso? Na hora eu falei que estava. Não, tudo bem, eu estou acostumado a investir no Brasil e tal. Mas depois eu pensei bem e eu falei, poxa, se um dia eu quiser morar, sei lá, nos Estados Unidos, ou se eu quiser morar na Europa, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu vou estar ganhando em real, vou estar pagando as contas em dólar. Então eu pensei, tem que começar a montar uma carteira que gere dividendos em dólar, que eu possa receber dinheiro em moeda forte. A partir daí surgiu, né, a ideia de fazer uma carteira de dividendos em dólar, que é uma carteira que tem hoje na VG Research, tem lá a carteira VG Dividendos em dólar, mas eu vou trazer para vocês aqui 3 ações que têm uma característica muito legal. Elas pagam dividendos crescentes há mais de 60 anos. Isso é uma característica muito diferente das empresas americanas, né? Elas não pagam aquele dividendo tão grande. Você vê no Brasil empresas que pagam 15%, 12% de dividendo do ano, 20%. Mas se você pegar o histórico de dividendos daquela ação, ela paga 15% no ano, no outro ano paga 4%, no outro ano paga 8%, depois paga 12%. Depois paga 3%. As empresas no Brasil, elas têm um histórico de dividendos muito maluco. A Petrobras estava pagando aí, há pouco tempo atrás, teve um ano que ela pagou 67% de dividendos, Petrobras. No outro ano ela pagou 25%. Lá atrás, ela está pagando 0%. Então, sim, você não consegue fazer nenhuma previsão de renda com base nesse tipo de dividendo. É muito instável, né? Tem empresas que pagavam muito dividendo, pararam de pagar. Tem empresas que não pagavam e começam a pagar. Então você tem uma instabilidade muito grande. Você tem que ficar toda hora preocupado, olhando e monitorando a sua carteira de dividendos, para você ter certeza que você vai ter uma renda estável. Nos Estados Unidos, isso não acontece, porque a maioria das empresas que pagam dividendos, elas têm um compromisso muito forte com o pagamento de dividendos. Essas empresas fazem parte de carteiras previdenciárias, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. E carteiras de fundos de previdência, grandes fundos de previdência, que investem nessas ações. Por quê? Porque elas pagam dividendos com consistência. Os investidores, esses grandes investidores, grandes bancos, grandes fundos, sabem que aquelas ações, elas têm uma consistência muito grande no pagamento, uma resiliência. Ela sabe que ela vai pagar em dividendo e dividendo crescente. E é por isso que é interessante você investir também em empresas que pagam dividendo em dólar e principalmente nessas empresas que têm uma grande resiliência. E é esse tema que eu quero trazer para você. Então vamos lá. 3 pilares de uma boa empresa pagadora de dividendos. Tem que ter lucros consistentes, crescentes de preferência. Então isso aqui serve para qualquer empresa, no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Índia, em qualquer lugar. Segundo pilar, tem um bom dividend yield. Aí eu caracterizo o seguinte, ó, acima de 6% no Brasil, eu considero um bom dividend yield. E acima de 3% nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos é 3%? Porque lá, como eu falei, o dividendo é crescente. Então você está ganhando 3% hoje, mas a empresa tem outras formas de remunerar você. Ela tem o dividend que ela paga. Ela tem também a recompra de ações, que é uma coisa que no Brasil não é tão comum assim. Então ela recompra ações, então o seu dividendo vai aumentando. Todo ano o seu dividendo aumenta. E você tem ainda a vantagem cambial. Então 3% nos Estados Unidos, eu costumo dizer que equivale a 6% no Brasil de dividendo. Daqui a 10 anos, você vai ganhar mais dividendo de uma empresa americana do que de uma empresa brasileira. Isso eu te garanto, porque você vai ter o crescimento do dividendo em dólar e também o crescimento cambial do dólar em relação ao real. E outra coisa muito importante é ter dividendos consistentes, de preferência, obviamente, crescentes. Então, o tema aqui do vídeo é empresas que pagam dividendos crescentes há mais de 60 anos. É isso aqui. A empresa, desde 1961,
pagando dividendos crescentes em dólar. Isso aqui você não encontra no Brasil. Infelizmente, não tem no Brasil nenhuma empresa que tenha esse gráfico de crescimento de dividendos, tá? Então vamos lá, finalmente, ver quais são essas empresas com dividendos crescentes há mais de 60 anos. A primeira empresa é P&G, tem Gable. Você tem aqui uma empresa do setor de bens de consumo, foi fundada em 1836, empresa que tem 183 anos, tá? É mais idosa do que a sogra do querubim aqui. Fundadores William Procter e James Gamble, é por isso que tem esse nome, né? Sede Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, Massachusetts, como diria o pessoal do Cacete do Planeta. Atuação mundial, ou seja, não é uma empresa uma empresa americana que tem sede, mas é uma empresa que tem atuação mundial. Isso é importante. Por quê? Porque você investindo nela, você está investindo na economia global. Você não depende apenas de uma economia. Quando você investe nos Estados Unidos, você tem essa característica. Você investe numa empresa americana, mas que tem atuação global. Empregados, 127 mil empregados. Caramba, é gente pra caramba, né? Valor de mercado, 217 bilhões de dólares. Aí você tem, né, um pouquinho aí dos produtos da P&G, né? Você tem desde a batata Pringles, que é batata frita, Gillette, Duracell, pilha, você tem pasta de dente, Oral-B, tudo, produtos de limpeza. Tem marca de roupa, Lacoste, Hugo Boss, faz parte da P&G, né? Incrível isso. É um grande conglomerado. Palavra difícil, né? Eu aprendi essa palavra ontem. Uma empresa que tem também aqui, ó, tem um forte geração de caixa e com isso ela consegue pagar ótimos dividendos para os seus pequenos acionistas. A próxima empresa, 3M. 3M também, empresa que eu conheço muito, porque faz muito Durex. A 3M está sempre presente aqui também. O nome 3M, curiosidade, veio de Minnesota Mining and Manufacturing. Ou seja, era uma empresa que ela produzia produtos para mineração. Olha que maluquice, né? Produtos para mineração. Então, por isso que é 3M, Minnesota Mining Manufacturing. Fundação em 1902, é uma empresa bem antiga, a sede em Minnesota, atuação mundial também. Empregados 89 mil, são produtos abrasivos, fitas, adesivas, etc. Faturamento 30 bilhões de dólares. Aí você vê algumas linhas de produtos. É uma empresa gigantesca, ela produz de tudo que você possa imaginar. Até de produtos militares, produtos civis, produtos para casa, para construção, profissionais. Uma linha de 3.500 produtos, realmente uma coisa incrível. Você tem um crescimento de investimento de 30%, você tem 73 anos de dividendos crescentes, você tem uma empresa que paga, aqui no meio, que é incrível isso, né? Ela paga dividendos há mais de 100 anos consecutivos. Mais de 100 anos consecutivos pagando dividendos. Próxima empresa da nossa lista aqui, Johnson & Johnson. Todo mundo conhece também Johnson & Johnson. Todas aqui empresas que vocês conhecem também, né? Nome, obviamente, Johnson & Johnson, produtos farmacêuticos, utensílios médicos, produtos de higiene. A empresa que também tem aí secular, mais de 100 anos, 135 anos, é de Nova Jersey, atuação mundial também. Então todas as três empresas, você está investindo em empresas americanas que têm atuação mundial. Tem empresa americana que tem atuação local. Tem empresa americana que tem atuação mundial. Isso é interessante também você pensar quando você for fazer uma carteira de investimentos lá em dólar. 127 mil empregados, 71 bilhões de faturamento, 455 bilhões de valor de mercado. Alguns produtos que você deve conhecer aí, o Carefree, Cotonete, linguagem de leite de contato, né? Aquivil, Benalete, que usa muito quando ele está de porre. Que isso, cara. Sundown, né? Tilenol, Band-Aid, cara, o Hipoglós, né? O Juquinho tá assado, ele usa também. Cara, Milanta Plus, eu tomo quando tem azia, são produtos que tu não conhece, né? Aí a vacina também, muito legal. São empresas mundiais, né, com atuação mundial. Vamos ver alguns indicadores. Valor de mercado, aqui a Johnson & Johnson maior, né? Valor de mercado, relação PL, todas caras. Não espere comprar nenhuma ação americana com a relação PL abaixo de 10, é muito difícil, muito bem precificadas todas. Isso aqui que é incrível, anos consecutivos com aumento nos dividendos pagos por ação, 60 anos, 63 anos, 65 anos, incrível isso aqui, né? Todas pagam dividendos crescentes, ou seja, você recebe hoje $2 por ação, exemplo. No ano que vem você tem certeza que você vai receber $2,10. No outro ano você tem certeza que você vai receber $2,20, entendeu? É aumento consecutivo, 60 anos de aumento consecutivo. Dividend yield não é o forte das ações de dividendos americanas, não é. Você vê 2,9. 2,9 é até um ótimo dividendo. 2,5 é dividendo ok, tá? Você tem que pensar o seguinte, é pouco agora, mas quando você comprar hoje, conforme o dividendo vai subindo todo ano, você vai tendo um dividend yield que vai aumentando, né? Outro fator também é a recompra de ações, que também aumenta o seu retorno. Lá eles usam um indicador muito forte, que é o indicador Shareholder Yield, ele soma
o dividend yield, soma também a recompra de ações e soma a redução da dívida. A empresa pega o dividendo, paga o lucro e paga a dívida dela. Então, a redução da dívida líquida. E soma esses 3 fatores, que são 3 fatores que geram valor para o acionista. Como nos Estados Unidos você tem um imposto sobre dividendo de 30%, muitas empresas tentam gerar valor para o acionista de outras formas, entendeu? Não somente através do dividend yield, do pagamento direto de dividendos. Olha isso aí que legal. Crescimento médio anual dos dividendos nos últimos 5 anos. Então, acima de 5% de crescimento médio do dividendo. Então, isso que eu falei, né? Em 10 anos, essas empresas vão estar te pagando um ótimo dividendo se você continuar sempre investindo e reinvestindo. Aí, a estratégia realmente é uma estratégia de longo prazo. O payout, tudo na faixa de 60%, 59, 60, 71. Então, é um payout altíssimo, tá? Payout muito bom. E é isso. Então, payout também muito bom. Então, empresas aí excepcionais pagadoras de dividendos. Então, é uma estratégia que você tem que começar a pensar. Quando você tiver liberdade financeira, você ter também dinheiro, dividendo em moeda forte. Faz todo sentido, né? Se você gostou do vídeo, deixa seu curtida, seu joinha e vem comigo rumo à liberdade financeira.